Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Paulo César e hoje a gente vai ter uma conversa super legal com dois jovens aqui da cidade de São José dos Campos. A Emi Luara, que faz história na Unifesp, então ela é aqui da cidade e vai para a Unifesp aqui em Guarulhos, né, pertinho para poder estudar história, né, mesma formação que eu tenho, né, vai virar uma professora de história, uma colega de trabalho. E o Alex Ribeiro, que faz publicidade na USP, né, também aqui perto. E hoje a gente vai ter esse bate-papo com eles. Daqui a pouco eles estarão online aqui com a gente, trocando uma ideia sobre as perspectivas para a juventude na cidade de São José dos Campos, né, em relação ao trabalho, em relação a estudo, em relação à mobilidade urbana, a diversão, os espaços públicos, a segurança, né, os medos da juventude. Né, porque a gente estabelece que que a gente vai construir, propor políticas públicas, né, a gente tem que ouvir as pessoas. Eu acho que eu ouvi todos os segmentos. Né? E um dos segmentos muito importantes, talvez os mais importantes, são os jovens, né? Porque são aqueles que é, demandam da cidade coisas que muitas vezes a cidade não oferece. Né? Então a gente vai ouvir os jovens, né? A gente vai ouvir o que é parte da juventude, né? São dois, né? Dois indivíduos que vão conversar com a gente aqui. Mas antes da gente começar a conversar com eles, a gente vai bater um papinho. Então agora as lives, né? Ideia de um camarada nosso, o Maurílio, que deu a ideia de, antes de começar a falar do tema, comenta algumas coisas que aconteceram na semana, comenta algumas notícias, e eu vou ficar em duas aqui, né? Eu vou ficar em duas possibilidades que não são boas, são duas coisas ruins que estão acontecendo. A pandemia, né, que a gente já está conversando há algum tempo, né, os problemas que o Covid-19 trouxeram para o Brasil, os problemas que a gente tem enfrentado, e os números que não diminuem, né? Eles não estão crescendo. Faz um mês que o número de mortos por dia não aumenta, mas ele também não diminui. Né? Se a gente for perceber a nossa curva de contaminação e morte, ela está estável. Só que ela está estável num número muito absurdo, ela está estável em 1.200, 1.300 pessoas. Ontem, dia 14 de julho, né, foram 1.300 pessoas que perderam suas vidas. 1.300 pessoas que morreram. Hoje, né, até o final da live, provavelmente nós já teremos novos números. Né? Eu estou muito ansioso, né, em relação a esses números. Eu gostaria muito que eles abaixassem, mas faz um mês que nós estabilizamos em 1.200 pessoas por dia. A gente tem uma média semanal aí, né, de 7 mil e pouquinho pessoas morrendo no Brasil, isso há um mês. E não tem nenhum indício de que esses números vão diminuir. Não há nenhum indício que esses números não vão diminuir, que eles não vão tender para a decência desses números, porque nós não estamos fazendo nenhum tipo de política de isolamento, de distanciamento social, né, de combate de fato ao que pode ser feito em relação ao Covid, já que não existe vacina, já que nenhum remédio comprovadamente, né, por mais que alguns digam que a cloroquina pode ser uma solução, não é. Então nós não temos um remédio que hoje é eficiente, mas nós temos hoje como mecanismo eficiente de combate ao Covid o isolamento. E tudo que parece que está sendo feito é na contramão dessa, dessa posição que a gente está vivendo de morte todos os dias em números absurdos, inaceitáveis. Né? Aqui em São José dos Campos, por exemplo, né, o prefeito Felício Ramute, né, no dia 13, né, na segunda-feira, ele publicou um decreto, né, alterando, né, fez uma medida, na verdade, um decreto municipal, alterando, utilizando o decreto do estadual, que vai permitir a abertura de escolas, né, não escolas regulares, né, mesmo particulares ou públicas, mas as escolas de curso livre, né, pode ser cursinhos pré-vestibulares, cursos de informática, cursos de idioma, né, qualquer escola que seja livre, aquele que não é regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação. Né? Então, o ensino regular vai continuar ainda fechado. Mas as escolas
particulares de cursos livres serão abertas a partir da semana que vem. Quer dizer, não da semana que vem, mas vão poder abrir a partir do dia 14, né? Ou seja, a partir de ontem já podiam estar abertas. O que quer dizer? O prefeito, ele faz com que uma quantidade absurda de pessoas se comprometam a se contaminar, né? Professores que trabalham nessas escolas terão que voltar a trabalhar. Muitos alunos voltarão às suas atividades. Então, se a gente vai ter um aumento ainda maior de pessoas circulando na cidade, né? Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Eu vou falar um pouquinho aqui do caso dos professores e professoras da rede municipal de educação, o caso que eu sou um desses professores. Há mais de mês, o prefeito Felício Ramute ordenou que todo mundo voltasse para as escolas, né, voltasse para as suas atividades dentro das escolas. Porém, tem um detalhe, uma questão muito importante aí. Os alunos não estão na escola, de maneira correta, eles não estão na escola, né, com a lógica de que a única forma de combater o Covid-19 é o isolamento social. Então, nós temos aí, né, uma condição de que alunos estão, né, se cuidando, as famílias estão se cuidando em casa. Mas professores, estagiários, professores contratados, né, que são os PDs, os efetivos, a equipe gestora, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança patrimonial das escolas, todo mundo está na escola. Então nós temos em torno aí de pouco mais de 5.000 pessoas que estão circulando todos os dias de suas casas para as escolas, das escolas para as suas casas, se sujeitando, né, arriscando suas vidas, né, para cumprir uma atividade que muito claramente poderíamos cumprir de nossas casas. Tudo que nós estamos fazendo nas escolas, poderíamos fazer na segurança de nossas casas. Há uma grande discussão do que está rolando hoje em dia, que por que o professor tem que ter privilégio de poder trabalhar em casa, enquanto quem trabalha no supermercado, no posto de gasolina, tem que se arriscar. Professor não é melhor do que ninguém, professor não tem nenhuma qualidade acima, não é um ser humano melhor do que um outro qualquer profissional. Não é, né? Só que todos nós temos direito à vida. E se o trabalho de alguém que trabalha no supermercado, que é um trabalho essencial, alguém que trabalha em atendimentos médicos, como os médicos, enfermeiros, atendentes dos hospitais, são trabalhos essenciais. E essas profissões não podem sair dos seus trabalhos, né, e, portanto, estão arriscando suas vidas, numa pandemia onde o volume de pessoas maior nas ruas é o maior agravador dessa situação, né, aquilo que mais agrava a situação, nós, professores, estarmos em casa é uma forma de garantirmos a saúde dessas pessoas, a garantia de que essas pessoas possam ter um atendimento numa UTI, caso elas se contaminem, né? Então, é essa situação que a gente está vivendo hoje. Somos obrigados a ir para as escolas, nos arriscando a nos contaminarmos, coisa que já aconteceu de maneira muito grande na escola, várias escolas, então já muitas notícias de professores e professoras contaminados, algumas até mesmo se curaram, já voltaram ao seu trabalho, mas colocando em risco a vida de muita gente. Então, essa situação, ela não é inadmissível, mas o prefeito ainda mantém a sua posição. Como agora, renovou a sua decisão, né, de reabertura dos colégios de ensino livre, né, os colégios de cursos livres, como provavelmente logo também vai mandar os alunos voltarem para as escolas. Numa situação, como eu disse no começo agora, onde estamos tendo 1.200, 1.300 mortes por dia. Ou seja, é inadmissível. Né? Pessoal, estou falando muito aqui, né? O Alex já está, eu vou colocá-lo aqui para a gente começar a bater um papo e vamos esperar a Amy entrar. Fala, Alex. Oi, gente, beleza? Boa noite, quem está assistindo. Sou o Alex, estou aqui para conversar com vocês hoje e discutir aqui os problemas que estamos enfrentando aí nessa situação de pandemia. A Amy também já está aqui, vou colocar ela.
vai ficar do seu lado aí, Alex. Olha lá, Emi, quanta cor. Opa. Olá, Oi. Emi, tudo bom? Oi, Emi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, Alex. Pessoal, seguinte, então hoje a gente tem aqui para conversar com a gente, né, o Alex Ribeiro, que é estudante de Publicidade e Propaganda, e ele cursa esse curso lá na USP. É USP Leste, Alex? Não, é lá na cidade universitária mesmo. A cidade universitária mesmo, né? Uhum. Não, legal. Então, o Alex está na USP, né, que é acho que uma das faculdades, se não a faculdade mais concorrida do Brasil. Né? Nossa. Eu sou professor de cursinho pré-vestibular e eu vejo que é o grande desejo da boa parte dos alunos é passarem na USP, né? E também temos a Emílio Ara, que é estudante de História, graduando em História, e estuda na Unifesp, né? Que é outra grande faculdade brasileira. E só um comentário bobo da minha parte, 2 universidades de balbúrdia, né? Balbúrdia, lá é militância. Com certeza. Só que a Unifesp, semana passada, não, claro que ainda não é comprovado, mas já tem grandes indícios que descobriu uma cura para AIDS. Não sei se vocês acompanharam isso. Eu cheguei a ver as notícias. É a balbúrdia da Universidade Pública Brasileira, né? Está curando doenças que antes mesmo não sabíamos que tinham cura. Exato. Sim. Pessoal, então é o seguinte, a ideia nossa hoje aqui é conversar um pouquinho com a juventude, né? E assim, eu me sinto até mal em falar juventude, porque até pouco tempo atrás eu também era jovem, também falava jovem, e tem gente que me diz ainda, você que é jovem, né? Mas os meus cabelos brancos já não me deixam mais me colocar como jovem, né? Mas como sou professor, eu acho que ter um contato com a juventude me faz estar um pouco dentro desse mundo, né? Que é tentar entender um pouco o mundo de vocês. Eu acho que a lógica que a gente precisa ter é sempre ouvir sempre as pessoas, né? Independente da geração que elas se encontram, né? Uma das coisas que me incomoda muito quando a gente começa a falar de juventude é falar assim, um dia você vai aprender, você não tem experiência ainda, né? Você um dia vai entender isso que eu estou falando. Esse menosprezo que a gente tem com a juventude é algo que me incomoda, não sendo mais jovem. Eu fico imaginando vocês ouvindo isso, né? Mas você um dia vai entender. Acho que a gente pode começar essa conversa tendo as impressões de cada um de vocês sobre esse comentário que as pessoas fazem. Você ainda é muito jovem, né? Um dia você vai aprender. O que vocês acham desse comentário? Eu acho que tipo, a gente já está vivendo, já estamos tipo, a todo momento assim, tipo, vivendo em sociedade, estamos tipo, tendo todas essas influências externas, sabe? Tipo, e a gente está tendo que lidar com tudo isso, independente da nossa idade. A gente já começou tipo muito cedo a ter que correr atrás do nosso. Então, falar para nós que é muito cedo, que a gente ainda vai entender de uma coisa que a gente já está vivenciando, eu acho que é um pouco injusto com a nossa figura como jovem. E aí, Emi, o que você acha Eu disso? concordo muito com o Alex e eu acho que a nossa vivência é constantemente invalidada. A gente tem experiência e conhecimento e muitas vezes é desperdiçado e é colocado como inútil ou inexistente. Eu acho também muito curioso quando as pessoas falam que, não, a gente tem que prestar atenção, o mundo do amanhã é de vocês, no futuro isso aqui vai ser de vocês. Mas eu acho que é importante a gente estar ocupando espaços como esse que a gente está ocupando agora, porque o mundo atual já é nosso, é de todos, então a gente não pode invalidar essa vivência e a nossa colocação nesses espaços. Não, e assim, eu acho que acho que algo que me incomodou também, né? Porque eu sou até algum tempo atrás, como eu disse, não muito tempo atrás, não sou tão velho assim, eu também ouvi esse tipo de coisa. Então, principalmente quando eu era mais novo, adolescente, depois quando eu estava na faculdade,
e aí depois quando eu comecei a trabalhar, né? Então é sempre a lógica da inexperiência, é sempre a lógica de que você precisa ouvir os mais velhos. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente vive num mundo que é desgraçado, né? A gente vive num mundo que não é bom. A gente não vive num mundo que é legal. E foram justamente essas pessoas mais velhas que construíram esse mundo que não é legal. Quer dizer, a experiência dessas pessoas não fez com que a gente melhorasse o mundo. Então, será que... Não vou chamar de inexperiência que vocês têm, mas talvez, assim, um caminho menor percorrido, talvez isso. Talvez seja a melhor maneira de você construir algo, porque vocês ainda talvez não estejam viciados nas estruturas, talvez vocês não estejam ainda viciados nos modos, né, nas tradições. Né? Eu não sei, talvez esse seja uma coisa legal de se pensar. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta, porque eu não fiz pergunta nenhuma. Né? Aí eu vou fazer uma pergunta. Hoje, vamos pensar, vamos do mais geral e depois a gente vai indo para as questões mais específicas da juventude. Hoje, né, se fossem... Uma pergunta difícil, acho que é difícil. Se fosse proposto para vocês, né, vocês podem mudar alguma coisa hoje na cidade de São José dos Campos. Né? Então vamos pensar só na nossa região, aqui só na nossa cidade. O que você faria? O que você faria, Alex? O que você faria, Emi? E só uma coisa, eu vou mudar minha câmera porque tá horrível isso aqui, eu vou só trocar aqui. Tá. Pode ir falando, Alex. Tá. Eu acho que, tipo, tudo depende de uma questão de oportunidade. Eu acho que temos bastante potencial para realizações que não estão sendo, tipo, realmente aproveitadas. Então, eu acho que uma busca, tipo, não tentando fugir um pouco do clichê, mas a educação, tipo, ela move cabeças, ela, tipo, move pessoas, tipo, ela é centrada em uma condição que, tipo, vai evoluir as pessoas a longo prazo. Então, tipo, na cidade de São José, eu daria mais oportunidade ao estudo. Porque eu sei que, tipo, para a minha pessoa, tipo, eu só tô onde eu tô hoje, agora, tipo, na USP, estudando o curso que eu quero, porque eu tive a oportunidade de estudar. Eu fiz um cursinho pré-vestibular do CAGVEST, é um cursinho popular daqui da cidade de São José dos Campos, e com esse cursinho eu tive a oportunidade de, tipo, ampliar os meus horizontes. Então, eu acho que tudo volta à questão da educação. Tipo, e usando a minha pessoa como exemplo, que eu tive a oportunidade de estudar, então eu acho que São José merece, tipo, englobar todos esses meios, porque eu sei que, tipo, no cursinho, ele tem uma parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. Só que é uma parceria que, tipo, eles simplesmente assinam, tipo, quando vai passando os anos, eles não impõem, sabe? Tipo, eles não buscam, tipo, melhorar, tipo, é mais movido pelos meninos do ITA, daqui da Faculdade de São José. E eu acho que, tipo, o governo, ele poderia, tipo, investir mais nessas cabeças que estão ali dentro, porque somos todos... tá com eco. Temos todos capacidade para desenvolver... Eu estou ouvindo minha voz. Tão puxada. Pronto. Melhorou, acho que melhorou. Então, eu acho que, finalizando agora, eu acho que eu mudaria a influência da educação. Eu acho que poderia ser mais amplo do que já é. E aí, Emi? A mesma pergunta. Desculpa, foi um probleminha aqui que fez esse barulhinho. Sim, eu tava meio... Tudo bem. Eu acho que eu tenho essa relação muito forte com a educação também, como o Alex falou, mas eu queria complementar com uma coisa que sempre me tocou assim bastante. Eu sempre tive uma relação com crianças e jovens, assim, uma ligação pessoal, eu gosto muito. E aí, ano passado, eu tive acesso a um projeto que um pessoal da minha escola participava e de outras escolas também participavam, que é o Um Sorriso a Mais de São José dos Campos, quem quiser seguir e tal. E eu fui poucas vezes, eu não participava com frequência por compromissos e outras coisas, mas o pouco que eu estive lá foi suficiente para me mudar, assim, completamente. É um projeto com crianças e jovens da comunidade Santa Cruz,
E eu acho que a cultura e o esporte são coisas assim essenciais, a arte e o esporte. E quando eu entrei no projeto, eu tive acesso a uma cultura totalmente diferente do que eu estava acostumada. E eu acho que isso foi mágico, porque no primeiro dia mesmo do projeto eu falei que tinha mexido mais comigo do que com as pessoas que estavam no projeto. E, bom, para mim, a gente sempre tem uma ideia de cultura como elitizada, como uma coisa clássica, erudita, e a gente tem essa mania de colocar como uma classe mais abastada para a elite. E quando eu entrei lá e tinha as crianças cantando, as crianças rabiscando o passinho, as crianças jogando bola na quadra, eu acho que foi mágico. E a gente vê, e a gente se molda nisso, né? E eu fico até emocionada falando, porque foi, assim, muito especial. E eu acho que se a gente investisse nisso, se o poder público desse atenção a isso e visse o talento que tem nesses lugares que são pouco valorizados, porque a gente sempre vê mais do mesmo no mesmo, né? Indo para a mesma classe, para o mesmo lugar, o mesmo investimento, sempre para o mesmo povo. E eu acho que se a gente desse atenção, assim, saísse da nossa bolha e olhasse para essas outras pessoas, a gente veria essa luz e esse talento. Acho que é importante pensar nisso. Uma coisa que é legal que eu ouvindo vocês, que assim, duas coisas. Vocês já estão, né, na universidade. E vocês não falaram coisas para vocês agora. Eu achei isso interessante, né? Porque a impressão que eu tive é que vocês já alcançaram algo que desejavam, que é estar numa universidade pública, né? E pensam em coisas aqui na cidade para quem ainda está, para quem talvez ainda vai acessar. Né? O Alex falou lá do CASD, eu fui aluno e professor do CASD também, Alex. Sim. Eu fui aluno em 98, já faz um tempinho. Já tem um tempinho. Mas eu fui professor assim que eu me formei, eu fiquei 3 anos como professor do CASD, e de fato é um cursinho fenomenal. Né? E o exemplo que me deu da Só um Sorriso, cara, que também é muito legal, que uma outra perspectiva de crianças mais novas, né? As possibilidades de se atuar. Então, ou seja, eu acho muito louco que assim, como que vocês pensam que assim, para o outro que está vindo, né? Isso é demais. E na educação, e eu estou na rede municipal, né? Então, meu foco de trabalho maior é dentro da rede municipal. Sou professor concursado da rede. E assim, uma discussão que a gente faz muito grande, que eu sempre bato na tecla, a gente tem que seguir documentos, claro que a gente tem que seguir diretrizes que são superiores, que vêm do MEC, que vêm do Conselho Nacional de Educação, né, que vêm da Secretaria de Educação Municipal. Claro que a gente tem que seguir essas orientações, não é para fazer o que a gente bem entende na sala de aula. Mas o quanto que essas orientações e essas determinações, elas não compreendem a realidade local. Elas não estão vinculadas à realidade local. Né? Então, o que a Amy falou, de você valorizar um tipo de cultura, né? Que a gente não tenha que valorizar, que é aquela erudita, que é aquela tida como da elite, né? Que eu não concordo com esse termo, elite, mas que é utilizado, eu acho que é interessante a gente valorizar outros aspectos da cultura, sempre, né? E aqui na cidade, então, pensando em educação, e aí, claro que não é um problema de São José dos Campos, da educação brasileira. Problema geral. O quanto que nós ainda determinamos às crianças o que é bom, o que é válido e o que o que vai fazê-lo ser um indivíduo bem-sucedido. Né? Pergunto para vocês, se vocês, antes, né, de estarem na faculdade, eu não sei se isso aconteceu com vocês, talvez tenha acontecido pela história familiar, mas se vocês tivessem, né, ou pessoas que vocês conhecem, tivessem tido acesso a uma amplitude de culturas, né, de manifestações culturais, de outras formas de aprender, de outras formas de entender o mundo. O mundo hoje não seria, para vocês, mais amplo? Né? O que vocês pensam disso? Se dentro da escola, por exemplo, além daquelas disciplinas tradicionais,
que tem que ter, não nego que elas têm que ter. Mas se tivesse aula de música, se tivesse aula de teatro, se você, sei lá, pensando em outras coisas que não apenas as disciplinas básicas, né? Como vocês acham que seria a sua interpretação de mundo hoje se nós tivéssemos esse tipo de política? Eu acho que despertaria o interesse, porque estamos sempre fechados nessas, tipo, estude matemática, estude física, estude química, só que nem todas as pessoas nascem com essa aptidão de ser bom em exatas, ser bom em humanas. Tem pessoas que nasceram para as artes, e a todo momento, consumimos arte. Então, precisamos dessas pessoas também. Da mesma maneira que precisamos do engenheiro, que faz avião, constrói prédio, construi pontes, precisamos de alguém que toque um violão, faça uma música, tipo, dirija um filme, que estejam, tipo, tudo ligado, porque não somos feitos de um nicho só. A gente ia reconhecer que o mundo é muito mais diverso do que a gente pensa, que, tipo, fora da escola, as pessoas são, tipo, pessoas, sabe? Elas vivem, tipo, elas se identificam com outras coisas além do convencional. Eu acho que é como eu enxergo. Eu enxergo dessa maneira. Eu concordo com o Alex 100%, assim, não poderia concordar mais. Amiga, conte comigo pra tudo. Porque, nossa, perfeito, cara. Assim, eu acho que isso tudo que ele falou é perfeito e que nesse momento que a gente está isolado, em quarentena, em casa, separado, a gente não estaria sobrevivendo sem arte, Sim. sem filmes, sem música, sem lives, sem qualquer coisa que seja relacionada a isso. Então eu acho que valorizar isso desde sempre e nas escolas é essencial, porque dá pra gente uma visão ampla de mundo e fica muito mais interessante. É necessário mesmo para a vida, eu concordo com tudo. Legal. Ô, Emi, você vai virar professora de história. Você está em que ano na faculdade? No primeiro. No primeiro, você entrou esse ano. Uhum. Foi esse ano ainda, né? Essa maluquice. Uhum. Tristeza. Tristeza. Então você vai virar uma companheira de trabalho. Talvez você volte aqui para São José e até entre na rede. Talvez a gente seja colega de trabalho em pouco tempo, né? Se eu ainda estiver vivo. Não fale isso. Não. Tô me cuidando. Assim, é muito louco que assim, você vai entrar numa profissão depois que ela é valorizada, né? Assim, ela tem um status na sociedade, que o professor ele é muito respeitado, só que ele não é valorizado no trabalho em si, né? Pensando na questão do quanto o professor ganha, pensando nas pressões que o professor sofre. Mas uma coisa que a gente... foi um comentário que eu fiz logo no começo da live. O quanto não se respeita a visão e a opinião do outro. E não é só uma questão de geração, né, que tem essa questão do mais velho não respeitar a opinião do mais novo, mas também de cargos de chefia não respeitarem a opinião da pessoa que está ali no chão da sala, né, que é um conceito. Né, estar no chão da sala de aula, estar em contato com os alunos. Eu queria que você só pudesse, sei lá, você não teve contato ainda muito forte com a ideia da disciplina, as matérias pedagógicas, né? Mas a sua mãe é professora, né? E meu pai também. Também, né? Então, assim, você vive nesse ambiente. O que você imagina, né, que seja possível, né? Por mais que haja todo esse autoritarismo dos documentos e das gestões, né, o que é possível a gente, né, fazer de diferente? Pensando enquanto resistente. Uhum. Eu acredito que essa foi uma das coisas que mais me preocupou e ainda me preocupa, né, quando eu penso sobre carreira e tal e o que seguir, é o que mais me preocupa em relação à profissão. O jeito que o professor é tratado e principalmente nesses tempos, né? Eu vejo casos assim constantes de certas pessoas entrando em escolas e tirando murais de diversidade e afrontando professores e entrando na sala de aula e gravando professores e tirando de contexto ou não respeitando um contexto, e é uma coisa que me assusta muito,
Eu acho que é extremamente importante a revolução na sala de aula. E no meu segundo e terceiro ano de ensino médio, eu estava numa escola muito importante para mim, fez toda a diferença e estimulou um senso crítico que antes talvez eu já tinha, mas ele aflorou, assim. E eu acho que é essencial falar sobre isso, porque a gente vai combater a ignorância com o saber. Então, estimular os alunos a pesquisar, a se informar, e é claro que a gente tem que fazer uma revolução, mas assim, pensando que não posso ir parar no olho da rua amanhã, tenho que ter um sustento, né? Isso é uma coisa que eu converso muito com a minha mãe, Sim. e ela sempre fala assim, meu Deus, né? Vamos fazer as coisas, vamos lutar pelo que a gente acredita, mas a gente tem que pensar, a gente tem que ser consciente, tem que agir com a razão. E eu acho que para continuar e incentivar a revolução nas pessoas, a gente precisa ser forte, enfrentar, mas sempre buscando o nosso conhecimento. Então, saber a legislação, saber os nossos direitos, ter noção do que a gente pode e o que a gente não pode, eu acho que é extremamente importante, porque daí a gente vai poder rebater. Então, para mim, a fonte de tudo isso é o conhecimento. A gente sabendo vai poder ensinar e vai poder se defender desses tempos difíceis. Não é. E é isso. O Alex, eu concordo com tudo que você falou, Emi. É isso, né? A gente tendo o conhecimento das coisas, né? Para não se deixar ser atropelado. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Tem muita gente da minha geração e mais velha que eu parece que não aprendeu isso ainda, né? Por isso que eu falo, esse negócio de ter experiência, né, necessariamente traz conhecimento. Ô, Alex, você também está numa área de humanas, né, que é diferente na sala de aula, mas tem um contato total com o ser humano, é o contato, né, a comunicação. Né? Então é uma outra lógica, mas você também vai vivenciar essas situações. Claro que existem N possibilidades de trabalho, mas você vai entrar provavelmente no mundo empresarial, né, das agências. Como que é a sua perspectiva em relação a isso? Você tem seus posicionamentos, né, você tem seus posicionamentos políticos, né, de vida. Político, na essência, não necessariamente partidário, né? O político é a vida. Né? Você tem seus posicionamentos de vida e talvez isso possa entrar em conflito dependendo do ambiente que você está. Né? Mas qual que é a sua perspectiva para isso? Eu não perguntei em que ano que você está na faculdade, Alex. Nossa, se você me perguntar isso, eu fico até triste, porque Desculpa. Eu entrei esse ano e, tipo, aulas que eu tive da USP, eu fui 2 vezes para aula. Então, tipo, eu não tive muito contato com isso. Para mim, tipo, é tudo muito novo. Não é. Mas vai passar, Alex. Vai passar, cara. Vocês dois terão grandes experiências na universidade pública. Tá? Por mais que hoje a universidade pública seja extremamente atacada, a experiência de estar numa universidade pública, sem desmerecer as universidades particulares, né? Muitas são de excelentíssima qualidade, mas vocês uma faculdade pública, contato com pesquisa, contato com gente de todos os lugares, isso é uma coisa incrível, né? Então vocês vão ter 2 aprendizados, né? Estou eu aqui tentando dar aula, que merda, desculpa. Mas vocês vão ter 2 aprendizados. Eu vivi isso, cara. Eu fui para uma faculdade pública, né? Eu saí de São José, né? E essa experiência é demais. Fiquem calmos, vai passar e vocês vão ter essa experiência, vai ser muito louca. Então, Alex, voltando, o que você acha? Como que você vai se posicionar nisso? Então, tipo, eu acho que nunca devemos perder as nossas referências. A pessoa que somos, eu acho que a gente deve dar continuidade independente de onde formos trabalhar. Eu acho que é o que a Emi falou. Podemos sim fazer a nossa revolução, tipo, mas não podemos também ser mandados embora. Então, eu acho que tipo, a busca de se identificar, né, agências são tipo, diversas, existem inúmeras agências. Então, buscar mais uma que eu me identifique mais. Porém, tipo, a minha luta, tipo, eu tento
levar para todos, tipo, ela não é só minha, tipo, a minha luta não é só minha, tipo, eu quero lutar pelos outros também. Só que, tipo, nesse cenário empresarial com agências, tipo, é realmente outro patamar. E eu acho que o termo elite entraria aí, porque eu acho que a elite está nesse setor, tipo, empresarial, tipo, que não, colocando em classes sociais, tipo, é bem mais alta do que nos encontramos. Mas eu acho que, tipo, a busca pela nossa própria identidade é o que vai carregar os nossos posicionamentos. Não se perder de vista a pessoa que somos, mesmo que temos que estar, tipo, inseridos em alguns cenários que seja conflituoso com a pessoa que a gente é. Não. Legal. Aí você vira um comentário que eu coloquei aqui, que é justamente o que vocês dois falaram, do Gel, um amigo meu. Boa noite, gostaria de agradecer a todos, né, por proporcionar a troca de ideias com jovens que têm pouco espaço de fala, e de fato tem. Me enche de esperança ver jovens com personalidade e perspectiva. Né, que vai. Eu acredito E ele é professor também, né? Então ele também tá junto com a molecada. E é muito louco, porque assim, da maneira como vocês falam, é muito diferente daquilo que se imagina que é o jovem, do que as pessoas imaginam, aqueles que não têm contato com o jovem, né? Que não tem experiência, que não sabe o que quer, né? Diferentemente de que assim, mas sai, balada, bebe, né? Às vezes um pouquinho mais além da conta, mas adulto também faz isso. Gosta de som alto, gosta de funk, não sei se vocês gostam, né? Então, quer dizer. Então, e aí que tá. O preconceito que se tem em relação àquilo que é do jovem, acho que é uma das grandes barreiras que tem para a gente conseguir conversar. E aí eu vou fazer aqui eu realmente, né, algum tempo atrás, bastante tempo atrás, eu tinha um tremendo preconceito com o funk. Né? Não gostava, criticava, fazia piada, né? Justamente naquela lógica, Emi, que você falou daquilo que é padrão cultural, né? Aquilo que é posto como algo valorizado na sociedade. Então eu sempre fui roqueiro, né? Sempre gostei de rock. E rock já foi o funk da década de 80, década de 70. O rock era música de gente baderneira, gente bagunceira, de drogado, era música de quem não queria nada, né? Então, música de bandido, satanista, ou seja, tudo que era tipo de xingamento, o roqueiro recebia. E a gente achava muito louco, né? Olha lá, estão me xingando, legal. Né? E agora o roqueiro mais velho, o tiozão que nem eu, ele fala exatamente as mesmas coisas do funk de quem escuta funk. Né? E assim, eu não preciso gostar do funk, e vou ser sincero, eu não gosto de ouvir funk, mas eu reconheço toda a importância que o funk tem na geração das pessoas mais novas. E aí a gente entra no outro tema. A gente pode fazer nesse bolo, tá? Vai e volta. Vocês também podem propor conversas aí, não deixa só eu falando, não. Fala pra caramba. Que é essa coisa, né? Tipo, os espaços que hoje tem para vocês se divertirem. Que eu acho que é algo que não devia ser só de jovem. Acho que em qualquer geração você tem que ter espaço para se divertir. Só que quando você tá mais velho, você acaba tendo mais dinheiro, então você acaba aproveitando outras coisas, né? Você viaja, você paga mais para ir em tal lugar, vai no restaurante. Eu já não tenho mais condição física de ir para uma balada e ficar até 3 horas da manhã. Né? Nem eu. Louco. Mas dizer, eu não tenho condição, mas eu vou. Tem que ir. Mas nisso, nessas possibilidades, né? Assim, São José dos Campos, existem espaços para isso? Para vocês se reunirem, para vocês se divertirem, né? Não que aquela jovem tem que estar junto, mas jovem, as pessoas querem estar juntas, né? Existe esse espaço em São José? Olha, é porque assim, o jovem de São José dos Campos, ele arranja motivo e lugar para fazer qualquer coisa. Então, se tipo, ele quer reunir uma galera, ele vai reunir essa galera, independente de seja tipo numa praça ou tipo em algum um local mais assim, tipo, mais que não tenha muita gente, sabe? Mais escondido. E esse rolê vai acontecer. Então, se parando para pensar tipo em locais públicos, assim, praças, tipo,
tudo vira motivo para acontecer uma festa. Então, tipo, realmente existe o espaço, só que a repressão do uso desse espaço também vem. Tipo, ao mesmo tempo que você fala assim, vamos usar essa praça para fazer um rolê, acontece o rolê, mas, tipo, vem polícia, tem aquela repressão, tem aquele tiro de borracha, sabe? Então, dispersa a galera que tá ali pro momento, não tá ali pra, tipo, acontece baderna, óbvio, não temos como, tipo, julgar que não. Porém, tipo, é um motivo, é uma recreação. Estamos ali para nos divertir por algum momento, esquecer um pouco da realidade e viver aquele momento. Só que, então, eu acredito que temos os espaços, só que eles ainda assim estão sendo controlados por numa repressão tipo maior, porque eu acredito da questão do funk que você falou, você não gosta, mas tem gente que gosta e essa é a maneira que ela se expressa. Então essa expressão de tipo vamos curtir em algum lugar, ouvir um funk, ouvir a música que for, esses espaços existem, mas ainda estamos sendo reprimidos. E já aconteceu, eu tenho relatos tipo de amigos e eu mesmo que já fui em locais que tipo estavam tranquilos, só que teve um policiamento tipo severo e tipo acabou com o rolê. Entendi. Eu concordo muito com o Alex também. Acho que a gente vai pensar muito parecido. A gente é muito amigo. Não sei porque a gente nunca se conheceu na vida. Sim. Live reunindo pessoas, ó lá. Nossa, live fazendo amizade. Eu acho isso, achei incrível. Aí eu fiquei pensando agora nos espaços que tem aqui na minha região, né? Que é a região sul. Aqui tem o pavilhão, e é isso que ele falou, tipo, aonde for e tiver jovem reunido, a gente vai fazer alguma coisa. Vai ter festa, vai ter rolê, vai ter fluxo, vai ter alguma coisa assim. E a repressão é muito grande, eu acho muito interessante isso que o Alex disse, a repressão policial nos rolês, e também acho legal trazer um tópico que estava acontecendo há um tempo atrás, né, que teve aquela repressão nos shoppings, que tinham os jovens se reunindo para fazer rolê junto, andar junto e ficar andando no shopping, e estavam sendo seguidos, estavam sendo colocados para fora, estavam sendo monitorados e, assim, é muito desconfortável porque a gente vê, assim, a gente está falando do jovem no geral, é claro, mas eu sempre acho importante trazer essa pauta de que quais são esses jovens que estão sendo mais reprimidos, né? São jovens periféricos, são jovens negros, tem a questão do racismo, tem a questão do preconceito entre classes, tem a questão de LGBTfobia, eu acho que é importante trazer tudo isso. Legal. O Alex, você falou de um jeito como assim, maldito tiozão que não gosta de funk, tá? Não foi direto, não, juro. Eu preciso me justificar aqui. Assim, você nunca me pegará dentro de casa ouvindo funk. É isso. Né? Mas se eu tiver em algum lugar, se tiver no churrasco, cara, se eu tiver em algum espaço, estiver tocando funk, eu vou curtir. Cara, se marcar, eu vou até descer o teu chão, cara. Tipo, o joelho não permite mais. Mas então, mas é isso que eu fui construindo, né, em contato com a molecada. Porque até eu me formar na faculdade, até começar a dar aula de fato, estar em contato com a molecada, eu tinha muito desse preconceito ainda. Eu tinha muito dessa julgamento do que o outro gostava, do que o outro escutava, e ficava comparando a qualidade do som, da produção, né? Olha só como o rock é mais bem trabalhado. Azar, cara. Tipo, o som tem que ser gostoso para ouvir, tem que ser aquilo que te agrada, que te diverte. Mas eu só fui me tocar disso em contato com a molecada, e eu me libertei dessas coisas. Então hoje, assim, as músicas não me incomodam. Todas que tocarem eu vou escutar. Tem, claro, você tem aquelas suas preferências, né? E acho que é isso que muitas vezes a juventude tem para trazer. Não é generalizado, claro, né? Mas a coisa do respeito ao que o outro gosta, ao que o outro faz. Né? Eu acho que é isso que está faltando muito em relação aos espaços de diversão, aos espaços de convívio e aos espaços de estar junto da juventude. O que você falou é fundamental, né? Mas quem que é reprimido, né? Essas balas de borracha que você falou, Alex, foram direcionadas para quem? Né? Qual a cor da pele, né? Qual não necessariamente só a cor, principalmente a cor,
da pele, mas de que bairro que ele veio, quais são os símbolos que ele carrega no corpo, né? São esses espaços aí que estão sendo reprimidos. E aí a gente vê notícias praticamente diárias, né, dessas repressões individuais a pessoas, a um único indivíduo, ou a grupos, né? Como foi aquele fluxo que teve lá em São Paulo, né, em Heliópolis. Não sei se vocês lembram que os caras jogaram, pressionaram as pessoas, acabaram matando, acho que 8, 9 adolescentes. Do carro? Quer dizer, não, eles assim, era na periferia, né? Então as ruas muito apertadas e a polícia foi empurrando e as pessoas foram sendo massacradas ali dentro, né? E as cenas de violência extrema, né? Então assim, é isso. Quem é reprimido, né? E se a gente for pensar dentro do volume de pessoas que nós temos na cidade, a grande maioria é da periferia, é a população mais pobre, menos abastada, ou é a galera com mais dinheiro? É a galera rica, né? Tipo, a maior parte da população é mais pobre. Então, e os espaços para essas pessoas? Então, como você disse, o espaço existe, só que ele tem que ser ocupado. Eu acho que é muito louco isso que a molecada faz, mano, de ocupar os espaços, de resistir, mesmo que tenha bala de borracha. Vamos esperar que isso acabe um dia, né? Eu vou colocar uma pergunta aqui já. A gente vai voltar um pouco a um tema que a gente já trabalhou, que é a questão do trabalho. Né? Aquele mesmo que fez elogios a vocês, agora está fazendo pergunta. Quais são os principais medos do jovem hoje olhar para o mercado de trabalho? Né? O que mais pega para vocês? Olha, eu sinto na questão de oportunidade. Eu acho que o mercado de trabalho ele existe, ele é amplo para todas as pessoas, só que a questão pro jovem, eu acho que falta muita oportunidade. E quando existe essa oportunidade, são meio precários, tanto como a EMI, ela é universitária. Ela imagina que, tipo, vamos ter que fazer estágios, mas como que vai ser este estágio? Tipo, onde que ele vai se encontrar? Tipo, por quais situações teremos que passar por sermos jovens e estarmos ali no mercado de trabalho? O quão explorado a gente vai se sentir? Eu acho tudo isso do Alex, assim, toda fala que eu vou falar, né? Concordo com o Alex. Concordo. Na próxima a gente deixa você falar primeiro, tá, Emi? Pra não... pra mim falar, concordo com a Emi. Aí pronto. Assim, eu concordo com tudo isso que ele falou, porque eu acho que as situações que a gente tem medo de ser colocado por estar começando, né? As pessoas sabem que, assim, tá começando, então precisa muito, faria tudo para estar aqui. E é uma exploração muito grande. Eu também queria colocar a questão do paradoxo da experiência, né? Porque a maioria dos cargos que tem para jovem, eles falam, não, queremos um jovem, aí a gente não tem nenhuma experiência e vai. Ele fala, requer experiência. Então, eu acho que, assim, aqui tem muito isso. Eu vejo muitos amigos, vários conhecidos falando sobre isso. Eu acho que tem também a questão da falta de acessibilidade para cursos técnicos de capacitação. Porque a gente sai, por exemplo, eu saí do ensino médio e aí, beleza, prestei o vestibular, fui para a faculdade, mas sem uma preparação técnica para a minha área, sabe? Eu acho que seria interessante. Posso colocar mais um porém? Porque claro. O espaço é de vocês, não precisa pedir autorização nada não, gente. Ok. É porque logo quando eu saí do ensino médio, eu entrei no projeto Aprendiz, daqui de São José. E eu acho que, tipo, isso é um ponto positivo. O mercado de trabalho para o jovem é muito incerto. Só que ainda existem, tipo, medidas para incluir esse jovem no mercado de trabalho. Tanto que eu fiz um projeto de aprendiz na empresa Johnson, que é aqui em São José. E é uma empresa grande, parando para pensar. E eu, tipo, estava no auge dos meus 17 anos, tipo, não sabia o que eu estava fazendo ali. Só que, tipo, estavam me cedendo o espaço. Então, ao mesmo tempo que, tipo, é muito incerto para nós, tipo, no meio universitário, de ter que estagiar, ainda existem medidas aqui em São José que são positivas, que colocam o jovem ali dentro, tipo, como uma primeira experiência. E, tipo, não só colocam como trabalho, como, tipo, semanalmente, tinha que passar por cursos de capacitação para, tipo, se manter no emprego e, tipo, continuar estudando, sabe? Então, era um ciclo. Você, tipo, ia trabalhar, ia para o curso e aplicava o que aprendia no curso, no serviço. E era medidas, tipo, eram medidas positivas que
eu senti. Vocês acham, então, que se a gente começasse a estruturar políticas públicas para o primeiro emprego, né? Então vamos pensar essa lógica do primeiro emprego, que é a questão da experiência, né, que a gente precisa adquirir para começar a trabalhar. Às vezes não na área que a gente deseja, mas a ideia de estar no mercado de trabalho e aprender um pouco do mundo do trabalho. Se a gente conseguisse aliar, então, essa lógica do primeiro emprego com uma formação continuada do quem está trabalhando, então você trabalha um determinado período e ainda dentro do seu período, de maneira remunerada, você faz alguns cursos de aperfeiçoamento, de especialização, de treinamento e tudo mais. Vocês acham que isso seria uma política interessante? Sim. Eu acho, realmente eu acho. Tanto por experiência própria, tipo, eu acho, para mim serviu muito. Mesmo, e é aquilo que você falou, tipo, mesmo que não seja da sua área, não era a minha área, tipo, não era na área de publicidade, era na área de administração, então era, tipo, muito fora do meu meio. Só que, tipo, eu fiz e foi bem efetivo. Não, é legal. Então vamos continuar com as perguntas. Bastante pergunta, viu, gente? É legal que a gente vai interagindo com as pessoas. São seus amigos, cara. A gente tá entrando aqui. Sério? Eu acho que sim. Eu nunca vi. Tem alguns nomes que eu nunca vi. Quer ver? Aqui, do Oswaldo. Boa noite, parabéns pelo papo. Não sei se é amigo de vocês. Uma questão. Vocês, né, os jovens que vocês conhecem, costumam ver as casas de cultura da Fundação Cultural como um espaço de referência importante para suas regiões? Né? Então, a gente tem a Fundação Cultural e tem as casas de cultura que são nos bairros. Né? É um espaço que é interessante de ocupar? Olha, tem a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Tipo, eu sei que na minha infância, tipo, eu frequentei bastante esse lugar, para ir no Museu do Folclore, para ir, tipo, todo esse lugar. Mas, tipo, hoje em dia, não é um lugar que, tipo, eu me identifico. Eu falo, vou lá, tipo, por livre e espontânea vontade. Só se surgir, tipo, um motivo para mim, eu iria, mas só que eu acho que não. Tá. E você, Mi? Eu ia falar da Cassiano Ricardo também. Eu fiz balé e jazz. Sim, minhas irmãs também fizeram. Tá vendo como a gente não se conhece? Mano, eu acho que a gente se conhece, a gente só não sabe disso. Eu fiz uns anos de jazz e fiz, assim, meses de balé. E foi muito interessante, só que eu era bem menor, né? Hoje em dia também não tenho influência, assim, na minha vida. Não é um lugar que eu olho e falo, vou lá. Tá. É estranho, e é ruim, né? Porque você pensa, você tem uma fundação que ela tem uma capilaridade na cidade. Você tem várias casas de cultura, pelo menos em todas as regiões da cidade nós temos uma casa, né? Na Zona Sul, lá na região do Campos Alemães, você tem no Novo Horizonte, você tem no João de Melo, você tem no Tesouro, né? Você tem outras ainda. Quer dizer, então ela está espalhada. Mas dá a impressão, então, que ela não consegue oferecer coisas que sejam interessantes à juventude. Né? Não tem tanta utilidade. Não que não tenha utilidade, só que perdida, sabe? Não atrai, né? Tem um potencial, só que não acontece. A impressão que vocês têm que é uma coisa que velho faz para jovem? Porque, tipo, quando eu era bem criança, eu estava lá. Só que hoje em dia, tipo, não é atrativo. Então, eu acho que não... talvez falte jovem na liderança para entender o que os jovens interessam. O que o jovem quer. Ouvir o jovem, né? Exatamente. Olha, aí tem um comentário, né? A Beatriz, Alex, ela é a minha cunhada e ela tá terminando, né? Praticamente se formou já em publicidade e propaganda. Você me falou mesmo. É ela que fez a arte, tudo. Beatriz, né, das colagens, né? Então, todas essas artes bem legais que eu tô na minha live, pessoal, é ela que faz, tá? Então, Beatriz Monteiro, tá aí o contato. Parabéns, Beatriz. Beatriz, um dia eu vou chegar onde você chegou, pode ter certeza. E ela é aqui de São José, agora ela mora em BH, mas ela é aqui de São José, né? Então, o comentário dela, eu frequentava bastante os eventos da Fundação Cultural, do SESC, né, que eu acho que é um espaço interessante, Vicentina Aranha, e alguns eventos independentes. Mas ainda acho que se considerarmos o tamanho da cidade, ainda falta programação para o jovem. Concordam com ela?
Eu concordo com a Beatriz. Tanto que, tipo, parando pra pensar, assim, tipo, em toda a minha vida de rolê, entre aspas, eu só fui uma vez na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Tipo, quando eu já era mais velho agora, tipo, jovem. E foi, tipo, um rolê de humano. Opa, deu uma travada no Alex. Deu. Se quiser comentar, pode ir indo. Eu achei interessante que ela falou do Sesc, porque os meus amigos, assim, mais velhos mesmo, tipo, é isso que ele falou. Cassiano Ricardo mais velho eu não fui, não me interessou, a gente não marcou nada assim. Mas Sesc e SESI foram duas coisas, assim, bem importantes, que a gente assistiu shows, teatro, a gente passava lá direto, era bem legal. Tá. Não é porque eu sou, antes da pandemia, sou um frequentador muito assíduo do Sesc. Até mesmo tem um espaço muito legal para as crianças, né? Você viu os dois molequinhos hoje lá, né? Então, assim, é um espaço muito legal, né? Que a gente tem. E aí, olha um comentário que fizeram aqui sobre o que vocês falaram, né? Sempre tinha umas senhorinhas lá na Fundação Cultural no comando. Então, assim, não tem problema você ter pessoas mais velhas na direção das coisas, né? Mesmo porque. Mas para a programação do jovem, aí era interessante que alguém né? Ô, Alex, aqui eu tinha um comentário que a Júlia Luz colocou. Lá na Fundação Cultural sempre tinha umas senhorinhas no comando, né? Como eu disse para mim, não é problema você ter pessoas mais velhas na administração das coisas, né? Pelo contrário, a experiência é importante, né? Mas tem que botar o jovem, tem que ouvir o jovem para ver o que ele quer, né? O que você vai fazer, né? Acho que, e aí pensando, então vamos linkando as coisas. A gente falou de educação, né, um pouquinho no começo, e aí só um comentário que estava mais aqui para cima, que é a questão da sala de aula, né, algo que você vai enfrentar, só que a matéria de história ela é mais privilegiada, tá? Normalmente a molecada gosta de história, é uma matéria mais legal. Aí tem esse comentário aqui do José Fábio. Em sala de aula, com 40 alunos, por exemplo, nós, professores, nunca conseguiremos empatia de todos. Fato. Né? Ele dá aula de física. Adivinha a cara dos alunos. Isso porque ele é um grande professor, né? Um cara incrível, assim, todo mundo que eu conheço, que teve aula com ele, né, elogia demais as aulas dele. Né? E ainda assim, você vai ter essa dificuldade, né? A questão, você nunca vai conseguir empatia de todos, mas nós, professores de história, temos um pouquinho de vantagem. E aí, como eu falei, a questão de linkar as coisas, né? Ele é meu irmão. Fotologia. Tem que fazer merchan. Eu também. Fotógrafo, professor de física, o cara uma coisa que é legal linkar, que então a gente falou de educação, de trabalho e de cultura, de espaços, de diversão, tudo mais. Como que vocês fazem para chegar lá? Vocês têm que se deslocar na cidade, né? Como que é isso para vocês na cidade de São José? Esse deslocamento é fácil? É simples? Porque quando a gente é mais velho, a tendência é caro, né? Comenta um pouquinho para mim sobre isso, sobre o que é circular na cidade de São José dos Campos. Então, eu vou para a Unifesp todo dia, né, e volto em Guarulhos, e aí eu pego o ônibus aqui do Bosque dos EPs, para o Satélite, que lá eu pego a van. E aí, assim, eu acho que a relação aqui da Zona Sul, com a frota de ônibus, pelo menos no meu bairro, é muito limitada. Assim, toda vez que eu tô assim no ponto, tem uma senhorinha, né, alguém falando, e ela fala: nossa, menina, mas tenho que ir lá embaixo no Morumbi pegar o ônibus, porque aqui não vai passar. Então, eu acho que, assim, tem essa limitação, fica difícil pra gente tem que saber muito bem os horários, porque se passou um, já era, daqui 3 horas vem outro igual. E aí, a gente tem a questão do valor também, né, que é bem caro. Foi muito rápido eu passar para a faculdade, então ir para
para Unifesp, então, assim, eu não fiz o passe e eu pensei que ia ser assim, tranquilo. Não foi. Fui fazer o passe logo depois, porque Jesus amado. E aí a Clara falou, sempre lotado, é muito complicado mesmo. Você acabou de receber um elogio. Maria Alice, tá linda. E acho que é uma coisa que a gente tem que pensar que não é, o transporte não é só para o jovem, todo mundo usa, como você mesmo falou, no ponto de ônibus, conversou com uma senhorinha, né? Então, quer dizer, o transporte público, ele é para todo mundo, né? Ele tem que ser, atender a todos, mas a tendência das pessoas mais velhas, elas terem transporte, o carro, né? O seu carro, você acaba às vezes circulando menos, porque você acaba tendo uma vida mais regrada, vai sempre de um lugar para o outro só, volta para casa, né? Então você acaba tendo um pouco mais de facilidade. Eu falo isso por mim, né? Você vai organizando sua vida de acordo com o trabalho. Eu trabalho perto da minha casa, a escola é na direção da minha casa, então é muito perto, muito fácil, né? Só que para a juventude tem isso. Muitas vezes que nem, sei lá, você, Alex, que trabalhou na Jones, 3 estágios. Você mora no Santo Inês, né? Sim. Então, olha a distância que você tinha que percorrer. Do Santo Inês até a Johnson, lá perto de Jacareí. Só que tem um adendo. Quando eu trabalhava na Johnson, eu era meio privilegiado. Tinha o fretado que me pegava aqui na frente de casa. Então, tipo, eu não sentia tanto esse peso, tipo, de ter que trabalhar e usar transporte público. Só que no ano passado, quando eu fazia cursinho, aí eu senti, porque o cursinho era aí do lado do Vale Sul. E eu tinha que sair daqui do Santo Inês, tinha que pegar 2 ônibus e ir até aí. E para voltar, eram mais 2 ônibus. Então, tipo, aí sim eu senti o quão cansativo é estar no transporte por muito tempo. E o problema, assim, foi falado aqui pela EMI, teve um comentário, o transporte público de São José, ele é caro, né? Ele é insuficiente, né? Então, o número de ônibus e linhas são insuficientes, não atendem adequadamente, né? Você não tem troncos centrais de troca de ônibus, né? Então, você não tem uma mobilidade urbana que é adequada. E ainda você tem uma outra opção, que não é o ônibus, né, que poderiam ser as bicicletas. Né? Não sei se é hábito de vocês andar de bicicleta, mas São José dos Campos não é uma cidade para ciclista. Né? Não sei se vocês já tentaram ir de um bairro a outro, de uma região a outra de bicicleta. Complicadíssimo. Não, é mais perigoso do que a pandemia, cara. É mais perigoso que o Covid-19, porque a possibilidade de você ser atropelado com os motoristas de São José é muito grande. Aqui tem um comentário do Rodrigo, olha só. São José dá muito privilégio para carros particulares, ao invés de focar nas melhorias do transporte público. Então, quer dizer, a gente vive numa cidade onde, quando se faz política pública para transporte urbano, quem anda de carro reclama. Quando se construiu, por exemplo, se fez as faixas de ônibus, né, no centro da cidade. Não sei se vocês lembram da gritaria que foi por conta daquilo. Sim, foi um caos. Né? E aí você faz a ciclovia, né, perdão, você faz a faixa exclusiva de ônibus e a preferencial de ônibus e diminui, se não me engano, diminui em 20%, 18% o tempo que as pessoas ficavam no ônibus. E ainda assim tem gente que reclama. Né? Então, o que eu queria hoje, né, na live era conversar um pouco sobre essas dificuldades, né? As perspectivas mesmo, a ideia de você, o que vocês querem para a cidade, né? Então, logo de cara, eu achei demais o que vocês falaram, já comentei que a ideia de vocês não quererem mais nada para si, né? Vocês estavam pensando em outro. Claro que deve ter os seus desejos, né? Sempre tem, né? Também de ficar na cidade, mas o quanto que, para ser jovem aqui na cidade, né? Que ainda você não está estabilizado financeiramente, você ainda está na loucura de vai procurar um emprego, né? O quanto que a cidade ela não é estruturada para isso, né? Ela não tem essas possibilidades.
Legal, vamos ler mais alguns comentários aqui, né? Estão falando, né? A Bia Santos, R$5, né? É um pouco mais, né? Tá 5,10, não é? 5,20? 5,20, eu acho. Eu acho que se você pagar no cartão é 5, mas no dinheiro você tem que desembolsar 5,20. É porque fizeram uma pergunta aqui, quanto que tá a passagem, né? Qualidade do ônibus, vale o valor preço da passagem, tem segurança? Né? Na de Alagoas. Então, quer dizer... Ela é de Alagoas. Ter segurança, nossa, é complicado. E aí, esse é um outro tema que eu queria comentar com vocês. Nossa, segurança, eu acho muito complicado esse tema. Muito mesmo, porque, assim, muitos casos de assédio e não acontece muita coisa sobre. Sim, não tem uma justiça efetiva para lidar contra, né? Ô, Emi, você pode falar um pouquinho como que é a sua percepção sendo mulher, né, com esse absurdo que a gente vive, né, machista, sociedade, né, absurdamente machista, né, esses assédios, né, e eu acho que infelizmente você já deve ter sofrido alguma coisa no ônibus, né, espero que não, mas... É nojento, assim, num grau que, conversando com quase toda menina que eu tenho contato, se eu for falar sobre isso, provavelmente já sofreu. E é muito complicado, assim, em situações de a gente tá no banco e aí tem aquela parte de vidro ali e o cara tá no banco da frente. Ele já tá te encarando, já fica com medo, já fala com a mulher do lado, desce, ele desce atrás, sabe? Tem casos que fala com o motorista e não acontece nada, com o cobrador não acontece nada. E uma coisa que me tocou bastante, eu não lembro o nome da menina que tinha postado, ela tinha publicizado que um cara, ele tava filmando ela por trás no ônibus. E ela ficou incomodada, fez um escândalo e não aconteceu nada no ônibus, assim. Tipo, 2 mulheres que estavam lá defenderam ela também, isso em São José. E ela postou no Twitter e no Facebook, se eu não me engano, que o vídeo que o cara fez dela, ele foi parar num site de pornografia na internet. E aí não aconteceu nada sobre isso depois. Não que eu fiquei sabendo, né? Mas não foi publicitado nada sobre uma solução. E é horrível. E Alex, a gente, quanto homem, a gente tem que se posicionar, cara, que assim, que, claro, essa discussão do feminismo, essa questão da luta das mulheres, a gente não tem que ter protagonismo, né? Não é a gente ter que querer que nós assumirmos a pauta. Da voz. Mas está lado a lado, cara. Assim, a gente tem que sempre validar a fala e fortalecer o movimento, né? E eu acho que é muito da maneira como a gente age, né? A discussão hoje é passar o pano para o amiguinho, né? Porque você pode não ter nenhuma atitude machista, mas a partir do momento que você passa o pano para o amiguinho, você tá perpetuando essa prática, né? O que você acha disso, cara? Ó, eu acredito, tipo, é porque pensando, tipo, na minha pessoa, tipo, eu não que, nossa, eu seja, tipo, excepcional, mas eu fujo muito do meio. Por estar, tipo, na comunidade LGBT, eu acho que a gente enxerga mais a mulher do que simplesmente, tipo, o homem hétero. Então, a gente, tipo, busca dar mais força, busca, tipo, não compactuar com nenhuma dessas atitudes, tipo, tentamos mesmo, tipo, abraçamos essa causa, tipo, somos homens, só que, tipo, o nosso sofrimento por ser gay, tipo, em São José dos Campos também é muito grande. Só que quando é a mulher, tipo, não tem comparação. Então, tipo, o total apoio que podemos dar, a gente dá. E pensando também, tipo, no nosso caso, tipo, a gente dá essa força. E aí você tocou num ponto também interessante, né? Então, a gente vive num país, e São José, ele não só por estar dentro do Brasil, mas a impressão que eu tenho é que as coisas são um pouco otimizadas, cara, pelo nosso histórico, pela nossa estrutura segregacionista, né? Então, a gente é uma cidade extremamente machista, ela é racista e ela é homofóbica, né? E você está dentro do movimento LGBTQI+, ou Alex? Como que é isso aqui em São José, cara? Tipo, você é militante? Você participa dos movimentos? Não. Não, mas, tipo, eu convivo com muitas pessoas do nicho LGBT. Então, tipo,
temos essa força, mas, tipo, é só com as minhas amizades. Tipo, eu não participo de nenhum movimento aqui na cidade. Tá, mas talvez não estando, mesmo não estando no movimento, como que você percebe a sua existência, cara? Tipo, Olha, sendo sincero, tipo, é bem difícil, tipo, é bem complicado, tipo, você se aceita, só que, tipo, por você ser negado na sociedade, você se questiona, fala, eu estou sendo, tipo, eu estou certo, eu, tipo, posso ser essa pessoa, tipo, eu tenho esse espaço, tipo, onde eu estou, sabe? Onde é o meu lugar, tipo, onde está a minha voz? Tipo, às vezes eu sinto, tipo, que não tenho voz, mesmo que, tipo, eu ainda, tipo, me esforço, saio de casa, tipo, da maneira que eu sou, tipo, da maneira que eu visto, tipo, eu tenho a minha expressão, só que, tipo, são os olhados, tipo, torto, são as pessoas, tipo, xingando, são, tipo, as pessoas buzinando, tipo, acenando, tipo, querendo chamar a minha atenção, tipo, de coisas que eu não estou dando atenção, então, tipo, eu me questiono, eu sinto medo, eu fico, tipo, apreensivo, tipo, sendo a pessoa que eu sou. Só, tipo, em nenhum momento eu me deixo de expressar. Tipo, não é uma coisa, tipo, eu calo a minha voz. Porque, tipo, mesmo... Aí eu reconheço, tipo, mesmo que eu seja, tipo, LGBT, eu ainda sou homem. Então, tipo, eu não passo as mesmas dificuldades que, tipo, a Amy passaria. Então, tipo, eu ainda assim tenho uma luz no fim do túnel para falar, tipo, eu consigo me defender, tipo, com as minhas próprias mãos, tipo, mas eu ainda sim preciso de um apoio que eu não sim, tenho em São José. Eu acho muito interessante isso que o Alex falou. Muito interessante mesmo. Porque, assim, eu sou mulher e eu sou bissexual, né? E eu não tinha comentado isso com o Paulo ainda, eu acho. Mas é que ele falou que ele é um homem e ele é gay. E aí, tipo, eu sou uma mulher e eu sou uma bissexual, mas eu sou branca. Então, eu acho que é isso, assim. Tipo, a gente reconhece em que a gente é injustiçado. Mas a gente tem que reconhecer muito mais que tem pessoas que são muito mais injustiçadas e que são muito mais oprimidas. E aí a gente não pode se colocar assim nesse papel de como se a gente só essas lutas importam, não. Tem outras lutas que são assim essenciais. E é isso que ele falou, tipo, ele pensa, o que uma mulher passaria? E eu penso, nossa, o que uma mulher negra ou um homem negro passaria nesse meu lugar, sabe? Acho que é extremamente importante isso. Aqui a Bia Santos comentou aqui. Padrão que foge do padrão, entre aspas, né, sofre de todos os lados, desde a oportunidade de emprego, né, até ser motivo de piadinha. Com toda certeza. Né? É tão incrível, por isso que eu falo que a gente tem que ouvir a juventude, mano. Esse negócio de ficar, vamos, eu tenho que ter experiência para as coisas. Né? Não tô puxando o saco de vocês, não, mas quando a gente organizou essa live, né, falei assim, eu quero conversar com jovens, né? Falei assim, vamos trocar ideia. A experiência que vocês têm, que vocês foram juntando, né, na vida, pela vivência de vocês com as coisas, e pela interpretação que vocês fazem do mundo, é incrível, que assim, é muito mais sábio, é muito mais desenvolvido, se a gente for, essa palavra é ruim, mas é isso. Porque a maioria das pessoas adultas, né? Então, o que você acabou de falar, Amy, que assim, é mulher, é bissexual, mas é branca, e reconhece o quanto isso é um certo privilégio nessa sociedade que a gente vive. Né? É demais. E aí uma coisa que eu recentemente eu estudei, né, não muito recente, mas faz pouco tempo, que é a ideia da fragilidade branca, né, que eu acabo estendendo para a fragilidade masculina e hétero. Né? Então, um homem branco hétero, quando ele não se vê representado em nada, então, por exemplo, essa live, eu sou um homem branco hétero, portanto, eu estou representando essa galera, né? Que é a pior de todas, se a gente for pensar, é a mais terrível, né? Não, é a grande causadora dos males hoje, né? Tipo, né? Mas eu não sou desse grupo. Né? Não sou desse grupo. Mas quando esse perfil que eu tenho, que é de homem branco e hétero, não se vê representado nas coisas, ele agride, ele se sente atacado, né? Ele se sente violado, porque ele sempre se viu em tudo, desde comercial de margarina até cartaz de cinema de filme blockbuster, né? Filme de grande público, né?
Eu acho muito louco isso, o quanto as identidades vão se formando na juventude. Eu queria que para a gente também ir para os finalmente, para a gente não estender, né? Apesar que eu gostaria de ficar aqui por mais tempo, tá? Eu também ficaria aqui É muito tranquilo, legal, só trocando uma ideia. A gente pode marcar depois que tudo acabar de, não sei se vocês bebem, não vou falar cerveja não, a gente vai tomar um café, né? Café. Pode ser. Cafézinho. Um café, depois que a pandemia acabar. Mas eu queria saber de vocês, como que é essa coisa de vocês se constituírem, então, enquanto indivíduos na sociedade? Uma coisa que eu percebo, a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai tentando se moldar às estruturas que estão ao nosso lado. A gente fala que a gente tem personalidade forte, mas, na verdade, a gente está sempre se moldando àquilo que nos pedem. Eu percebo que a juventude tenta sempre ser um pouco mais rebelde nesse aspecto, e isso é ótimo, né? Eu não sei até que ponto é rebelde mesmo, né? O pessoal fala, é modinha, mas não acho que é modinha, né? Eu acho que é muito mais de tentar se estabelecer enquanto indivíduo, né? Com todas as particularidades, né? Com todas as características da sua identidade, né? Sempre buscar esse espaço. Como que é isso para vocês, né? De vocês se constituírem enquanto indivíduos, fugindo da mãe e do pai, né? Se distanciando, que é a tendência, né? Às vezes é dolorido, às vezes é legal, né? Mas a gente vai se distanciando das famílias, né? E a gente vai ficando cada vez mais parecido com o tempo que a gente vive do que com a nossa família em si. Como que é isso para vocês, mano? Olha, eu gostei dessa pergunta. Gostei muito da pergunta. Você quer falar, Alex? Pode falar primeiro. Não, amiga, pode falar, fica à vontade. Tá bom. Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu acho que isso que você falou, que tudo que está em volta da gente molda quem a gente é, o que a gente gosta, pelo que a gente se interessa, é muito real. E a gente está num lugar em que mais de 70% dos votos foram no presidente, né? Então, eu acho que é muito interessante trazer essa questão, porque a gente está num ambiente totalmente conservador e preconceituoso. E quando eu falei isso de me reconhecer e reconhecer esses privilégios de mulher branca, eu falei das mulheres negras, mas eu acho importante falar de todas essas pessoas, pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas com deficiência, sabe? Todos esses outros grupos que não têm voz nesse espaço. E a gente, por estar crescendo nesse espaço, a gente reproduz esse comportamento. A gente tende a silenciar esse tipo de pessoa, a gente tende a silenciar essas pessoas, e é muito difícil a gente quebrar esses padrões. Assim, não vou falar que é fácil a gente olhar para uma coisa que está sendo ensinada nessa cidade desde sempre e desmistificar na nossa cabeça e desconstruir. Mas eu acho que, assim, espaços como esse e outros espaços de conhecimento, de debate, fazem com que a gente se molde como um indivíduo que reconheça esses privilégios e que queira dar espaço a essas outras pessoas. Posso falar? Eu concordo com tudo que a Amy já falou. Eu concordo com ela, dos pés da cabeça. A gente é a mesma pessoa. A gente é a mesma pessoa. Mas, tipo, mais acrescentando, quando você falou, tipo, o homem branco hétero na sociedade, tipo, quando ele não se enxerga, ele se sente atacado. Mas aí a gente volta ao nosso molde. Quem queremos ser? Tipo, nós como LGBT, assim, na minha experiência. Se eu não tenho representatividade, então eu busco ser a representação. Então, tipo, além de eu fazer, tipo, o meu, eu faço pelos outros. Porque eu me permitindo ser quem eu sou, a pessoas se identificam, elas buscam isso, ela fala, nossa, eu posso ser quem eu sou, sem barreiras. Então, mesmo que não seja, tipo, num comercial, mas andando na rua, você vê uma pessoa diferente, você fala, se eu me identifico com ela, então eu vou me sentir mais forte para me expressar também. Eu acho que é só isso mesmo que eu acrescentaria. Mano, demais, cara, demais. Amy, você vai ser professora? Uma coisa que o professor sempre fala, estamos aqui para aprender junto, tá? Eu acho que isso aconteceu aqui hoje, tá? Comigo, sério. O quanto isso que você acabou de falar, Alex, foi demais, cara. Tipo, você não ter a representatividade de fato lá, você ser a representatividade. Cara, Sim. Mano,
que aula que vocês me deram aqui agora, cara. Ó, só elogio, cara. Né? Ó, demais. Vamos encerrar com uma última pergunta aqui já comentou, o Rodrigo, um camarada, gente fina pra caramba. Ele queria saber a opinião de vocês sobre, né, como que vocês se vocês se sentem representados na política realizada na cidade de São José dos Campos, né, as políticas públicas de São José, pensando prefeitura, vereadores, né, todas as secretarias. Eu votei na Ana Lídia, então, nossa, ela foi a minha força. Tipo, em São José dos Campos, ela falou, você é vereadora? Eu falei, amiga, o meu voto é seu. Só que, tipo, vendo num geral, eu não me encontro. Só que, tipo, ainda tem umas personalidades assim, tipo, que elas surgem, que você, tipo, dá uma visão, tipo, melhor. Você fala, talvez eu possa, tipo, pesquisar, tipo, o que essa pessoa tem a propor. Mas, tipo, no geral, eu não me sinto muito, não, pra falar a verdade. Sim, eu acho que tudo que a gente falou aqui, acho que resulta nessa pergunta, né? Porque, assim, se a gente não se sente representado nos espaços de lazer, nos espaços de estudo, de deslocamento, nessas áreas todas que a gente falou, então eu acho que falta alguns de nós lá, mas os que estão lá, que são alguns de nós, já estão fazendo muita diferença e é muito importante. E é muito especial isso que o Alex falou, porque acompanhar pelas redes, né, encontrar nas manifestações, nos protestos, e aí eu me sinto representada, mas eu acho que com todas as críticas que a gente fez, ainda falta. Uhum. Se temos críticas, é porque falta. Exatamente. Mais um último elogio, né? Da Maria Alice, novamente. Ela é a Amanda, linda. Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, né? Assim que a gente já começou a conversar, eu vi a empolgação de vocês em participar e o nervosismo também. Nossa, vocês viram que não dói, que é legal, live, né? Foi muito bom. É muito interessante, é muito gostoso. Eu nunca tinha feito, tem mais um elogio aqui. O pessoal te adorou, hein? Você também, viu, Alex? O fã-clube da Emi tá aí. Eu nunca tinha feito live, nunca tinha feito esse tipo de coisa, mas demais ouvir, e é muito legal ter esse espaço, né? A gente pode conversar mais vezes, a gente pode, né, até mesmo pensando em uma outra live, uma questão mais específica, né? A gente pode voltar a conversar. Então, agradecer a Emi, agradecer ao Alex, que prontamente aceitaram o convite, né? Aí, Alex, tem um para você também. Agora é meu fã-clube, agora é o meu momento de brilhar. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né? O pessoal que assistiu. Essa live, assim, a média das pessoas que a gente tem é em torno de 25, 30 pessoas. Hoje bateu mais de 40, então, assim, uma live que teve... pode parecer pouco se a gente for pensar em, né, que essas lives de gente famosa, que é 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, né? Mas, assim, para quem não é conhecido como nós, ter esse número de pessoas assistindo é muito bom, mano. Muito comentário. E sobre um tema também. Então, sim, eu acho muito legal as pessoas terem se interessado. Não é? Então, é isso, né? Acho que as pessoas querem ouvir os jovens, né? As pessoas querem ouvir, talvez não saibam como, mas querem ouvir. É muito interessante, tanto que eu aprendi hoje aqui. Agradeço novamente e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente, foi muito bom.